estamos de volta. Os nossos convidados tiveram 2 minutos para pensar aqui na resposta da pergunta que eu fiz agora há pouco para eles, né? Porque se o apóstolo João, disse que aqueles que se afastavam do movimento se tornavam contra, ou seja, anticristos, ao longo da história parece que poderes humanos, Estado, política, poder político, se uniu com o poder religioso da época para perseguir a verdade de Deus. Eu estou errado nessa minha análise ou este é o grande problema? Eu vou começar com o pastor Jadson aqui. Aí está o X da questão. Esse é o grande problema. Quando poderes políticos e religiosos, eles não seguem a orientação de Deus, eles estão se levantando contra Deus. Se torna um anticristo. Automaticamente é a personificação do anticristo e esta personificação vai perseguir diretamente aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Eu particularmente creio e penso assim. Legal. Pastor Moisés, também a sua visão. Sim. Eu acredito que uma instituição política, governo, que foi estabelecido socialmente para garantir a segurança, o bem-estar, a harmonia entre os seres sociais, entre humanos, no momento que coloca-se como responsável pela crença, no momento que se coloca como aquele que vai legislar, não em termos sociais, mas em termos espirituais, aí nós enfrentamos o problema. Quando a gente abre o Novo Testamento, no tempo do próprio Cristo, os combates que ele diariamente enfrentava era tanto com as autoridades políticas quanto religiosas, porque eles eram a mesma direção política e religiosa do tempo. Então, nesse momento, Cristo, os apóstolos, começando a igreja ali cristã primitiva, eles enfrentaram perseguição, enfrentaram aprisionamento, morte, por conta desse cristianismo que era também associado e dirigido pelo político. Bom, Cristo foi morto no período do Império Romano, né? Foi condenado a uma pena de morte. A crucifixão era uma pena de morte. Os cristãos que vieram depois de Cristo, os apóstolos, todos eles foram duramente perseguidos pelo Império Romano, né? Um poder político muito forte, era uma grande nação e um reino muito forte. Tanto é que quase meio século depois de Cristo ele ainda estava forte, né? E houve um tempo ao longo da história que os que amaram a palavra de Deus, a verdade revelada e os ensinos de Cristo foram duramente perseguidos e houve necessidade da reforma protestante. Porque naquele período o cristianismo havia se corrompido, havia se tornado idólatra, pagão, como era o Estado, houve essa junção, historicamente falando. Mas a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: muitos desses protestantes que se rebelaram contra o sistema da época, no período da Reforma, eles vieram para a América, né? Vieram para um outro continente, fugindo de uma dura perseguição. Esta fuga faz parte do cenário do livro do Apocalipse, como a gente lê na Bíblia, falando sobre uma ferida mortal que foi causada para esses que defenderam a verdade e posteriormente esta ferida que foi curada. Eu queria tratar exatamente disso, já que estamos falando de perseguição ao povo de Deus. O que é essa tal de ferida mortal curada que encontramos no Apocalipse? O período de perseguição, segundo o nosso manual de estudos, durou aproximadamente 1.260 anos, culminando ali em 1798, muito longo, muitas fogueiras, muitos cristãos foram perseguidos, foram mortos, e em 1798, o cristianismo sofreu um golpe, né? A destituição da religião, viu? E eles abandonaram a religião causou tanto mal à humanidade que em algum momento eles destituíram. Aquilo que era uma bênção tornou-se um problema. Um problema tremendo. E ali já no século XX, em fevereiro de 1929, a ferida foi curada, dando de novo poder a este segmento religioso que a princípio não teria mais o poder político, só teria o poder
religioso. Que seriam as religiões, o quê? Protestantes, o protestantismo? Cristianismo. O cristianismo como um todo? Cristianismo. Né? Na época era mais forte o protestantismo, né? Não havia tantos movimentos religiosos cristãos como temos hoje. Então, o cristianismo é perseguido duramente. Interessante essa análise. Quer dizer, um longo período de perseguição, a verdade sendo pisada por terra, uma ferida mortal e uma cura para essa ferida. Pastor Lanza, o ponto também principal aqui é que Daniel 7:25 já tinha profetizado isso, um sistema orquestrado, dirigido. Apocalipse 13, na primeira parte, vem trabalhando também as mesmas expressões que Daniel 7 usa. 600 anos depois. 600 anos depois, que afligiria o povo de Deus, que teria por 1.260 anos, ou 42 meses, ou 3 anos e meio proféticos, né? 3 tempos e meio. Ou seja, as mesmas expressões de Daniel 7:25. Repete em Apocalipse 13. Apocalipse 13, na primeira parte, nessa besta que surge do mar aqui. Lembrando que na linguagem profética, quando fala-se em besta, representa um poder. Poder. Né? Poder. Perfeito. Poder. Então, o que acontece é que eles predominaram por 1.260 anos, profeticamente está aqui, 1.260 anos, 538, que foi a data que, historicamente, o último entrave para que esse governo, esse poder. De fato surgisse, as expulsões das tribos bárbaras, que são as ascendentes da Europa hoje, que deram início, são os dedos da estátua de Daniel, são os 10, eram as 10 tribos bárbaras. Com a expulsão de 3 delas, surge um chifre menor, esse poder que colocaria em dificuldades o povo de Deus. Então, daí se começa a contagem do tempo 538 até 1700. Então, desde aquela época, o poder político se une com o poder religioso para perseguir a verdade de Deus. Por que perseguir a verdade de Deus? Porque a verdade causava problema para eles? Incomoda. Incomoda? A verdade incomoda. Existe uma expressão, um adágio popular que diz que a verdade dói. Por que a verdade dói? Porque a verdade incomoda. Nesse período, exatamente nesse período, foram introduzidas várias doutrinas no cristianismo que não tinham respaldo bíblico. Por exemplo, sem ferir nenhum segmento religioso, pelo amor de Deus, a intercessão pelos mortos, a ascensão de Maria da terra para o céu, a angiolatria, adoração de imagens. Adoração de imagens e dos apóstolos. Então, nesse período, algumas pessoas perceberam que na religião estavam sendo introduzidas doutrinas que não tinham respaldo bíblico. Então, um grupo de pessoas que decidiu ser fiel e não aceitar aquilo que o Estado e a religião vigente, o cristianismo da época, queriam, esse grupo foi perseguido, foi duramente perseguido. Duramente perseguido. A gente está conversando aqui e na nossa alma, né, enquanto a gente vai conversando, abrindo o coração aqui, a gente tem a certeza plena de que Deus tem o seu povo em todas as bandeiras de religião, placas denominacionais, religiões. Deus tem um povo. Deus tem um povo. O remanescente dele está aí. Há pessoas salvas e perdidas em todos os segmentos. Claro. E quando a gente abre a Bíblia e vai se deparando com essas sinalizações proféticas, muitas delas são reconhecidas assim quase que no cristianismo todo, outras menos, mas nós estamos trabalhando aqui com assuntos que são gerais e específicos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando o pastor Jadson falou aí dessa questão da perseguição, dessa questão para esse momento da história de 1798 que aconteceu, eu trago à memória também aqui que o que causou o término desse bloco, desse período profético, foi justamente a história. Ela não tem um ponto só, ela vem numa sucessão. Então, foi o aprisionamento do líder religioso,
do sistema do papado ali, que decretou esse momento. Porém, alguns pontos são importantes aqui. Por exemplo, a Reforma Protestante, o Iluminismo, a Revolução Francesa, o surgimento de vários o surgimento da imprensa, porque com o surgimento da imprensa se difunde muito mais. Se difunde, as pessoas agora passaram a ter a Bíblia, por exemplo, nas mãos, que na Idade Média não tinha. Então, quanto mais conhecimento, peraí, mas não é tão assim como está falando. Eu ouvi falar do meu avô. E houve um tempo que os religiosos até diziam, não é para ler o que está escrito aí, não. Não é para ler. Tem que obedecer o que a gente fala. Então, juntando, pastor Lanza, esses movimentos históricos, proporcionaram, então, que o general Berthier, comandado por Napoleão Bonaparte, disse assim, olha, a partir de hoje não tem mais religião. A razão vai ser colocada sobre a religião. E afastou histórico, o líder político. E um fato histórico duro envolvendo o general Berthier foi que ele teve uma missão dura, né? Claro. Foi o que o Jadson falou agora há pouco. Foi um golpe duro no sistema religioso cristão. O aprisionamento do seu líder, né? Claro. Então, isso aí... Um ano depois, esse líder religioso morreu preso. O Papa da época, né? Morreu preso. Um ano depois. Morreu preso. Porque foi um golpe duro, realmente. Quer dizer, houve um rompimento agora de Estado e religião, eles estavam unidos. Porém, o material de estudos dessa semana diz que essa perseguição acabou sendo meio que velada e continuada, mas haverá um tempo em que ela será aberta e dura. Se no período da Reforma Protestante, muitos representantes desses movimentos protestantes fugiram para a América, um novo continente, uma terra de escape, no caso dos Estados Unidos hoje, como o maior país protestante da face da terra, eles fazem parte, obviamente, dessa profecia de Apocalipse 13. Eles fazem parte integrante disso. Não tenho dúvida, porque Apocalipse 13 é especial para essa nossa compreensão. Nós já vimos aqui que a primeira parte está linkada a Daniel 7:25. O surgimento de um chifre pequeno que viria depois das 10 tribos bárbaras, ou seja, o declínio de Roma imperial, surgiria esse outro movimento orquestrado, só que na sua essência religioso, mas com poder político. Então, 538, 1798, recebe a ferida mortal, aprisionamento do líder, do Papa. Do líder cristão, que era o Papa, cristão, né? Só tinha uma religião naquela época. Agora é razão e não religião, a ferida mortal, só que depois ela foi curada. E nesse mesmo período surge agora esse segundo animal, capítulo 13 de Apocalipse. Essa segunda besta, né? Agora não saindo das águas, do meio da multidão de povos, agora sai da terra, um local, vamos dizer assim, inóspito, deserto, América do Norte, Estados Unidos. E o que chama a atenção, pastor Lanza, é que esse país, essa nação, diferente da primeira vez, que teria chifres, ou seja, poder, monarquia, autoridade, sistema ou papal ou monárquico, aqui não teria. 2 chifres que podemos traduzir como liberdade civil e religiosa, que são constitucionais dos Estados Unidos. Exato. Surgindo em um local, fugindo da perseguição, e nesse período da Revolução Francesa, do aprisionamento, da ferida mortal, então surge essa outra nação. Qual nação, então, surgiu nesse momento com tanto poder, chamando a atenção do mundo? Estados Unidos. Estados Unidos, ou seja, então eles representando aqui um poder forte dos protestantes agora. Mas falamos um pouco que essa ferida dessa expulsão da Europa e vindo para um novo continente, desses representantes protestantes, essa ferida foi curada. Vocês já falaram aqui, já no século XX, né, houve essa reconciliação de poderes. Esta manifestação de poderes político-religiosos envolvendo novamente uma apostasia em relação à Bíblia, pisando na verdade, será o grande fator de perseguição futura dos cristãos que quiserem manter a verdade pura. Não estamos falando de placa de igreja, mas de cristãos de toda a terra, que quiserem crer fielmente no que está aqui nesse livro. Também serão perseguidos, também novamente por religiosos e poderes políticos e do Estado? Determinante.
Assim como aconteceu no passado, vai ser replicado no presente. O poder religioso só não tem poder e influência para captar apoio para tal evento. Precisa ter um apoio político. Exato. Precisa ter apoio do Estado. A América do Norte talvez seja hoje, e na história, um dos países mais influentes e mais poderosos do mundo. Características de Apocalipse 13 cumpre-se exatamente na América do Norte. É um animal, um cordeiro com 2 chifres, mas que fala como dragão. E que dá autoridade. Pois é, o dragão, que é um forte poder, que deu autoridade a um sistema, e agora vem um outro animal com poder falando com autoridade. Interessante. No próximo bloco, nós vamos fazer mais um intervalo agora, nós vamos discutir qual é o ponto principal dessa perseguição. Envolve adoração. Então, se você quer saber, continue ligadinho na Novo Tempo. Nós voltamos em 2 minutos.